Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Genival Souza e hoje tem uma palavra de Deus para o seu coração. Eu creio que Deus ele vai falar, porque Deus, é Senhor, soberano, redentor, criador, eu sou. Deus, ele é tudo. E, gente, vamos hoje refletir na palavra de Deus? Uma palavra bem curtíssima, lá no livro de Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 23. O que é que nos diz a palavra de Deus? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, neste dia, meu Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Oi, gente, vamos lá refletir um pouco na palavra de Deus, né? Bora ver o que significa essa palavra. Vamos lá. O trabalhador, ele trabalha para conquistar, vamos supor, a questão da recompensa, né? Da questão da consequência do seu trabalho. Todo trabalhador é digno do seu salário, não importa. Quem trabalha de pedreiro, quem trabalha em empresa, todo trabalhador tem consequência do seu trabalho. E o que o trabalhador recebe em troca do seu esforço? O salário, que no caso o pagamento dele, o dinheiro. E ele recebe isso por causa que ele fez o que era para ser feito. Ele obedeceu o que era para ser concretizado. E o trabalhador, ele sempre vai receber o que ele está merecendo, que é no caso o dinheiro. E cada trabalhador ele merece o sustento, ele merece o salário. Mas no contexto espiritual não é diferente. No contexto espiritual significa que o salário do pecado não é a morte? Segura. Se o salário do pecado é a morte, então, como eu falei anteriormente, na questão do salário do pecado é a morte, significa que a consequência do pecado é a morte. Isso mesmo que você entendeu. A consequência do pecado é a morte. Você sabe por que você não morreu? Você sabe por que está vivo? Porque Deus está permitindo que você viva. Porque Deus está permitindo que você continue ainda por aqui na terra vagando, perambulando, andando, se alegrando, respirando, ajudando. Você sabe por que Deus não tirou a sua vida? Não, ele não tirou a sua vida porque lá em Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 até o 8, me fala a memória que há tempo para tudo. E se há tempo para tudo, você está aqui porque Deus ele permitiu. Você não foi para ali, você não foi para lá, ou foi direto, ou foi para trás, porque Deus não permitiu. Você sabe por que você nasceu? Porque Deus ele permitiu. Você sabe por que nasceu a sua mãe, o seu pai? E pode ser que alguns tenham irmãos, porque Deus permitiu. Numa outra coisa, embaixo do céu e na terra, ou do céu ou na terra, que não passe pela vontade de Deus, que não passe pela permissão de Deus. Ah, mas está acontecendo tantos problemas, tantas catástrofes, tudo que há é permissão de Deus. Mas voltando para o contexto aqui, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, gente, é um dom, é a vida eterna. Gente, Deus ele dá a vida eterna gratuito, mas em troca ele quer que você busque a ele. Agora eu vou falar uma coisa para vocês entenderem. Desculpe pelo microfone. Olha, muita gente confunde. Ah, eu vou continuar aqui no pecado porque o pecado é prazeroso. Eu não discordo, eu concordo. Vou ficar aqui na minha vida de engano, enganando não é o outro, mas enganando a si mesmo. Vou continuar aqui no pecado para simplesmente aproveitar, gozar a vida. Mas muita gente esquece que não se aproveita da vida lá fora, no mundo. Não, meu irmão,
Mas eu sou sim, eu tô curtindo sim. Eu tenho muitas mulheres. Eu tenho muitas amizades. Concordo com você. Mas você não tem algo que é maior do que você escolhe. Não é maior do que você tem. É maior do que você tem. E essa pessoa é Deus. Deus é maior do que as tuas escolhas. Deus é maior do que você. Você está no pecado porque você quer. Você está continuando nas mesmas paixões de escravidão carnal porque você quer. Porque você não quer renunciar. Por causa que quem decide é você. Eu falei no Instagram, no vídeo do Instagram, que Deus não vai te puxar pela mão. Deus não é disso. Deus não precisa puxar você pela mão. Deus não é homem. Ele não é homem. Porque homens têm essa tendência. Vem puxar para citar a Jesus. Jesus não faz isso, querido. Não. Jesus, ele, na sua palavra, ele fala. Se você receber essa palavra, assim como uma terra árida, ela quer receber água para que a planta nasça, assim deve ser o seu coração. O seu coração tem que ser regado, não é por água física, mas é pela palavra. Mas por que a palavra? Porque quando você conhece a palavra de Deus, você conhece quem pôs ela, quem compôs ela. Ah, mas foram os homens que escreveram a Bíblia. Eu concordo que foram os homens, mas será que foram homens comuns? Não foram homens comuns, mas foram homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Tudo que está registrado nas Santas Escrituras foi Deus que colocou, foi Deus que quis que isso estivesse aqui. Mas a Bíblia diz lá no final de João que era para ter sido acrescentado muitas coisas. Se tivessem sido acrescentadas, não haveria tantos e tantos livros, tanto de histórias para você entender. Gente, o que nós temos é a Bíblia Sagrada. E o que tem é o mais profundo, o mais fundamental que existe. A palavra de Deus. Não tem como. E o que significa? O salário do pecado é a morte. Significa que o pecado gera morte. E a morte é o seu salário. Por isso que no mundo ninguém aproveita quem está lá fora. Quem está no pecado não aproveita o mundo não, querido. Não aproveita. Ele está se enganando, mas aproveitando não. Não está. Por que ele não está? Porque ele não conhece quem é Deus. Porque quando conhece Deus, aí o negócio muda. Aí a pessoa fica diferente, se torna diferente. E o salário do pecado é a morte. Você fez tantas escolhas na vida. Você achou que as suas decisões eram tão boas, tão ótimas. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Quantas vidas estão lá fora? Quantas vidas que estão debaixo do chão que não aceitaram Jesus? Faça a pergunta. Para onde almas delas estão? Será que estão lá no descanso ou estão no tormento? Você está vivo. Você está acompanhando este vídeo. Você não caiu aqui em vão. Há um propósito. Há um propósito. E o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É a vida eterna. E Deus, com a sua misericórdia, Ele quer que você conheça Ele. Conhecer Ele não é apenas conhecer Deus da boca para fora, mas é ter experiência com Deus. É ter experiência com Ele. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Todo ser humano que nasce, ele nasce com um propósito. Esse propósito é de adorar a Deus. E aqueles que rejeitam o Criador, está rejeitando o próprio Filho de Deus. E se está rejeitando o próprio Filho de Deus, está rejeitando o próprio Senhor. Se está rejeitando o próprio Senhor, é porque ele não consegue entender quem é o Senhor, Criador dos céus e da terra. Não consegue entender.
porque os seus olhos, porque a sua mente está fechada. E quando de pessoas lá fora estão com suas mentes fechadas, não é brincadeira. Não é brincadeira. Quantas pessoas lá fora estão aprisionadas no pecado que não é brincadeira. Me chama tanta atenção que quando eu vou evangelizar, muitas pessoas recebem a palavra. Muitos alcoólatras aceitam até Jesus, pedem até oração, mas só que eles não têm ação. Que ação é essa? Nunca mais vou beber. Nunca mais eu vou andar neste local. Por quê? Porque este local, ele não me pertence mais. A minha pátria não está na terra, a minha pátria está no céu. Eu vou sair do pecado para que Deus transforme a minha vida. Eu tenho certeza. Aceite Jesus e vá para uma igreja. Não rejeite a pessoa que te convida para ir para a igreja. Vá um dia para a igreja com ela para você ver. E ao pastor pregar a palavra, e a palavra que vai ser pregada pelo pastor, ela vai falar ao seu coração. E essa palavra que vai falar ao seu coração, pode ter certeza, meu amado, meu querido. Pode ter certeza que você vai receber essa palavra e você vai aceitar a Jesus. Não é só você que vai ser salvo, mas você vai ser salvo junto com a sua família. Assim como aquele carcereiro, estava Paulo e Silas naquela prisão, naquela cadeia, e estava praticamente algemados, não teria como se mexer, mas Paulo e Silas começaram a cantar, começou a orar, e começou fazer um negócio diferente, e as cadeias, e os que estavam prendendo as suas mãos e seus pés foram quebrados. E a partir do momento que aconteceu aquele fenômeno extraordinário, o carcereiro pensou em tirar sua própria vida. Por quê? Porque ele bem sabia a consequência que ele iria ter que passar se soubesse que os presos teriam fugido. Mas nenhum preso fugiu. E a partir do momento que ele pegou a espada para tirar sua própria vida, Paulo disse que não era para fazer isso. E quando ele entende que não era para fazer isso, ele chegou a um ponto e tentou e percebeu e começou e perguntou: como posso ser salvo? Paulo só perguntou crendo no Senhor Jesus. E a própria Bíblia testifica, se não falha a memória, em Atos capítulo 16, que este homem, esse carcereiro, foi salvo, não só ele. E eles receberam o Espírito, mas a toda a sua casa. A Bíblia fala sobre um homem chamado Cornélio. E este homem era um homem tão íntegro, ele ajudava os pobres. Mas antes dele ajudar, ele orava, ele tinha comunhão, ele tinha uma vida santa com Deus. E Deus mostra em visão a um homem apóstolo chamado Pedro. E Pedro vai lá no Cornélio. E Cornélio recebe o Espírito Santo de Deus. Irmãos, o Espírito Santo quer morar em tua vida. Mas você precisa renunciar ao pecado. Porque o salário do pecado é a morte. Se o salário do pecado é a morte, então por que você está indo a conduzir para a morte eterna? Existem dois estados de morte. Primeiro, a morte física, e a segunda, espiritual. Você morrer aqui com Cristo, você vai para o descanso. Se você morrer aqui na terra sem Cristo, você vai para o tormento. Ah, não, mas eu discordo. Fique com a sua opinião, não posso fazer nada. É a Bíblia Sagrada que diz. Por quê? O que você discorda do que é bom é porque você não quer ser salvo. Mas se você recebe o que é bom, é porque você quer ser salvo. Fala conosco, Senhor. Fala com eles, meu Pai. Jesus amado, Tu és soberano, Senhor. Tu podes fazer, meu Pai. Tu é criador dos céus e da terra. Tu visita, meu Pai. Tu vai aonde que homens não podem pisar, Senhor. Tu olha para cada coração e vê, meu Pai, que se há naquele coração algo que lhe atrai, Senhor. E eu te peço uma coisa, Pai. Convence, meu Pai, esses que estão do outro lado, meu Pai. Convence eles. Tu podes fazer, Senhor. Eu não. Tu podes fazer. É o que eu te oro, meu Pai, e te peço neste dia, meu Pai. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Gente, era esse vídeo que Deus quis falar ao seu coração. Receba essa palavra. Não rejeite. Porque assim como se você rejeitar a palavra de Deus aqui na terra, lá no céu você será rejeitado. É a Bíblia Sagrada que diz. Amém, gente?
Até a próxima, em nome de Jesus. Amém. Som da